Bom, gente, continuando a nossa aula aí de fenômenos ondulatórios para ondas bidimensionais, no caso, ondas na água, a gente vai analisar mais um fenômeno que é a difração. O que é difração? O que é uma onda que difrata? A difração é a capacidade de uma onda em contornar obstáculos ou se espalhar ao atravessar uma ou mais aberturas, fendas. O que é uma fenda? Uma abertura. Então, nós temos ondas na água, nós vamos considerar ondas planas, retas. E essas ondas encontram um muro ali onde tem uma abertura. Elas conseguem passar ali, elas vão se difratar, elas não vão deixar de ser ondas. Elas passam naquela abertura e vão continuar sua propagação. Elas têm um obstáculo, tem uma parte de um muro ali, elas conseguem às vezes contornar e passar. Uma pedra, alguma coisa que um obstáculo qualquer. Agora, a questão é o seguinte, então uma onda pode contornar um obstáculo? Pode. Ela pode atravessar uma abertura, uma fenda? Pode. Vai depender de dois fatores, do comprimento de onda e comparando com o tamanho do obstáculo com o tamanho da abertura. Então, na difração, seja de qualquer coisa, de qualquer tipo de onda, a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda, a frequência, o período, a amplitude permanecem constantes. Ou seja, a onda não sofre nenhuma alteração em suas características iniciais. O que vai ocorrer é que ondas planas, elas vão mudar de forma ao se espalharem após atravessar uma fenda ou contornarem um obstáculo, passando a uma forma de ondas circulares, em que a difração, isso aqui que é importante, é mais acentuada quando o comprimento de onda é da ordem da largura da fenda ou do tamanho do obstáculo. Então, olha aqui nesse desenho, para ilustrar. Nós temos aqui ondas planas, um raio de onda, uma frente de ondas, e aqui vamos supor um muro, outro muro, mas com abertura, um espaço, uma fenda. Então, a onda, essas ondas conseguem atravessar? Conseguem, elas vão atravessar. Observe que a distância entre uma crista e a outra, que é o comprimento de onda, essas linhas representam as cristas das ondas. Essa distância aqui é igual ao do lado de cá. Então, não ocorre mudança na velocidade, não ocorre mudança na frequência, não ocorre mudança no período, na amplitude e nenhuma característica. O que caracteriza a difração é que ao atravessar essa fenda ou contornar o obstáculo, a onda muda de forma e adquire esse formato circular, tá certo? Vamos ilustrar mais um pouquinho. Olha, aqui nós temos uma foto de ondas no mar e aqui são pedras que fazem uma barreira, mas tem uma fenda. Olha que as ondas que estão vindo aqui, elas conseguem passar, olha como que assumiu o formato. Assumiu um formato circular, é isso que caracteriza a difração. Olha aqui, então veja bem, ó, nós temos ondas, aqui nós temos obstáculos, mas temos uma abertura, uma fenda. Ao atravessar, as ondas assumiram esse formato circular, isso caracteriza a difração. Olha aqui uma outra foto, onde nós temos ondas, observe aqui, olha, essas ondas praticamente são planas, mas tem as residências aqui, um bairro avançou. Então, isso aqui se tornou um obstáculo para as ondas, mas elas contornaram. Olha, à medida que as ondas foram passando aqui nesse obstáculo, nessa região aqui de residências, ela assumiu uma forma mais circular, olha. Então, nós temos aqui um exemplo de difração, que é a capacidade da onda em contornar obstáculos ou atravessar fendas, aberturas. E nenhuma característica da onda é alterada, a não ser a forma. Nós temos um outro fenômeno que nós já estudamos para ondas unidimensionais, que é a interferência. E o que é interferência, né? Vamos estudar para qualquer tipo de onda também. A interferência ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, tá? E ao se encontrar, nós podemos ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Quando é que nós vamos ter uma interferência construtiva, né? Nós vamos ter uma interferência construtiva quando nós tivermos um encontro de duas cristas ou de dois vales. Se duas cristas se encontram, nós vamos ter uma amplitude maior que corresponde à soma das amplitudes das duas ondas. Se dois vales se encontram, nós vamos ter uma amplitude de uma onda resultante maior também, porque eles estão em fase. Crista com crista, vale com vale, nós temos interferência construtiva.
Agora, se nós vamos ter uma interferência destrutiva quando nós temos o encontro de uma crista com um vale. Aí eu tenho uma crista para cima, um vale para baixo, aí ocorre aquela questão que eu expliquei lá nas cordas, estão em oposição de fase. Aí nós vamos subtrair as amplitudes. Nesse caso, nós vamos ter uma redução na amplitude da onda resultante, ou seja, nós vamos ter uma onda resultante menor. Então, interferência é o encontro de duas ou mais ondas. Se encontra crista com crista ou vale com vale, temos uma interferência construtiva. Se encontra uma crista e um vale, nós temos uma interferência negativa. E se a amplitude da crista com a do vale forem iguais, nós vamos ter extinção total na hora do momento da interferência. Nós temos aqui um exemplo de ondas na água, onde, em primeiro lugar, as ondas planas, elas têm fendas aqui, duas fendas, e essas ondas difratam, aí assumem esse formato circular, tanto dessa fenda quanto nessa outra, e ao se difratar, essas duas ondas aqui, elas se encontram. Olha, aqui nós temos regiões de interferência das ondas se encontrando, tá certo? Uma outra ilustração para vocês verem, parecida com essa. Olha, por exemplo, se a gente joga uma pedrinha aqui na água, nós vamos produzir ondas circulares. Olha isso aqui, olha, são as regiões de interferência que podem ser construtivas ou destrutivas. Aqui também uma representação, ó, mais um pouquinho. Geralmente as regiões mais claras são as interferências construtivas, as mais escuras as destrutivas. Olha, aqui também, nessa região aqui, ó, nós temos interferência construtiva, porque é crista, as linhas pretas indicam as cristas com cristas. Se o vale é geralmente representado pela região pontilhada. Então, nesse ponto aqui, olha, eu tenho um vale passando e uma crista. Nós temos aqui uma região de interferência destrutiva. Então, no ponto A, por exemplo, interferência construtiva, crista com crista. No ponto B, é uma crista com um vale. Nós temos uma interferência destrutiva, tá certo?